Thakur continua a falar. Na criação do Senhor existem diversos tipos de criaturas e plantas. Entre os animais há os maus e bons. Existem bestas como tigres que matam outros. Entre as árvores, algumas dão frutos doces como néctar, mas outras produzem frutos venenosos. Da mesma forma, existem homens bons e homens maus, santos e profanos, homens apegados ao mundo e também os devotos. As pessoas podem ser divididas em 4 classes. Atenção. As ligadas ao mundo, as que buscam a libertação, as libertas e as sempre livres. Veja aqui, isso é bem distinto, né, do ensino do monismo absoluto. Né? Está dando várias qualificações, várias caracterizações. É claro que isso é sobre a parte transitória do mundo, evidentemente. Mas o que está dizendo aqui? Que esta diversidade faz parte da própria projeção da vontade de Deus no universo criado. Não é? Os sempre livres, como Narada e outros, são aqueles que vivem no mundo para o bem da humanidade, para ensinar a verdade aos outros. Narada é o grande poeta do amor divino, o grande devoto de Vishnu. Ele é muito visto, né, nos Puranas, sempre usando um instrumento musical, sempre cantando as glórias de Deus. É o filho de Brahma, o Criador, né, o demiurgo do mundo. E ele está dizendo aqui, Thakur, é uma das almas eternas, ou seja, é uma personalidade. Entenda aqui, personalidade eterna. Entende? Personalidade eterna. Ele é uma persona eterna. Né? Muito boa vontade, você tem que encaixar as ideias aqui da dissipação e da imersão. Não. Personalidade eterna. Eterno. Existe sempre, manifestando este humor espiritual. Bom? Sempre livres como Narada e outros são aqueles que vivem no mundo para o bem da humanidade, para ensinar a verdade aos outros. Ah, existem outros, ok? Estão ouvindo a verdade daqueles sempre livres. Uhum. Almas, aí tem um segundo grupo. As almas encadeadas. Estão encadeadas, cadeias aqui, correntes, né? Acorrentadas. Almas acorrentadas estão apegadas às coisas mundanas. Esquecem-se de Deus e nunca pensam nele. São aqueles que estão sempre presos ao mundo. Ou seja, nunca pensam em Deus, nunca pensam em sair do mundo. Estão sempre presos. Né? Existe um terceiro grupo. Né? Daqueles que buscam a libertação e lutam pela libertação. Mas apenas algum deles alcançam. Ou seja, são esses que já têm uma ideia de que esse mundo é uma prisão. E lutam. Mas a maioria não consegue sucesso. Continua presa. E existe um quarto grupo. Os liberados, que não são mais apegados à luxúria e à ganância. Por exemplo, os sadhus, as grandes personalidades espirituais, não há apego às coisas mundanas em suas mentes. Eles sempre meditam aos pés de lótus de Deus. Então, vamos perceber, né? Almas liberadas. Colocadas nesse mundo como ajudadores da humanidade. Os grandes santos. Grandes seres. As pessoas comuns que vivem no mundo pelo desfrute do mundo e não pensam em existir algo além do mundo. Nem querem sair dele. Estão muito satisfeitos aqui. Ora, qual é o problema do Sansara? Vamos. Estamos aqui. Ah, tem dores, tem tristezas, mas não existe outra coisa, é só isso. Existem aqueles que pensam, outra coisa, eu quero sair. E lutam, mas não conseguem. Por quê? Ainda estão atados à luxúria e ganância. E existem aqueles que conseguem se livrar da luxúria e da ganância. Estão no caminho de se tornar o quê? Liberados. Existem os sempre livres. Já vieram para cá sem a disposição do karma. Existem aqueles que estão totalmente imersos no mundo. Aqueles que querem sair, mas têm dificuldade, porque o mundo é realmente muito atrativo. E existem aqueles que venceram essa barreira. Não é? 4 classes de almas. Muito bem. Então Thakur vai exemplificar isso em mais uma de suas maravilhosas alegorias. Suponha que uma rede seja lançada na água.
Alguns dos peixes são espertos demais para serem pegos na rede. Eles podem ser comparados às almas sempre livres. No entanto, a maioria dos peixes é capturada. Destes, alguns tentam escapar. Eles são como os que buscam a libertação. Mas nem todos os peixes podem escapar. Apenas alguns são capazes de saltar para fora da rede. Os meninos então gritam: Olha, um peixe grande escapou! Mas a maioria dos peixes capturados da rede não escapa, nem tenta. Além disso, eles seguram a rede na boca e ficam quietos, tentando se esconder na lama no fundo da rede. Eles pensam: estamos bastante seguros agora, não há perigo. Eles não sabem que os pescadores vão arrastá-lo com um puxão e jogá-los à margem do rio. Eles podem ser comparados aos homens mundanos. Maravilhoso. Me lembra aqui da cena do filme infantil, da animação Procurando Nemo. Finalzinho do filme, quando os personagens principais do filme estão presos por uma rede e o Nemo começa a dizer assim: fala para todo mundo remar para baixo, descer, nadar para baixo. E aí os peixes começam a nadar para baixo, forçam a rede e a rede arrebenta. A rede é a mundanidade. É esse universo de forma e nome, de identificação com as coisas transitórias. Então está dizendo aqui que existem aqueles peixes que são tão espertos que não são pegos pela rede. São as almas liberadas. Existem aqueles outros que conseguem escapar da rede. São aqueles que se tornam, não é, liberados porque venceram a ganância e a luxúria. Existem aqueles outros que estão lutando obstinadamente, mas não conseguem sair. São os aspirantes espirituais que ainda estão presos à ganância e à luxúria. E existem aqueles outros que estão lá, tranquila, tudo é rede, nada vai acontecer de errado, até morde a rede. São as pessoas mundanas. É maravilhoso. Né? Em que lugar estamos? Que peixinho somos, meus amados? Quando eu estou envolvido muito com o meu querido time de futebol, o Fluminense Futebol Clube, em suas muitas desventuras eu me sinto como um peixinho agarrado à rede. Mas o Fluminense, na sua maravilhosa arte de perder, me faz desanimar um pouco da rede. Não é? O medo, o sofrimento dos filhos, não é? As querelas, as vontades de responder ofensas, as lembranças do passado, as lembranças das máculas, tudo isso me faz me prender à rede. Eu me sinto um peixinho tolo, lá no meio da lama, quando estou, por exemplo, relembrando das coisas, da igreja ortodoxa. Isso me faz me prender à rede. Quando essas coisas começam a fazer pouco sentido, eu sinto: talvez eu possa ser um desses peixes que lutam. Não é? E eu posso ver os peixes sempre livres. E aqueles que conseguiram sair. Que são um modelo para nós. Não é? Muito bem.